Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 4. Versículo 4 a 9. O tema da mensagem de hoje é confiando no Deus que cuida, né? Há bons anos atrás, há mais de 30 anos atrás, como seminarista ali estudando no estado de São Paulo, nos finais de semana eu fazia ministério numa igreja, onde essa igreja tinha programa de TV no sábado por volta das 4 às 5 horas da madrugada. Tinha um programa de televisão. E eventualmente eles me colocavam na escala para estar esse horário na igreja, juntamente com alguns voluntários, para fazer atendimento por telefone. Mas eu lembro que uma coisa que chamou muito a minha atenção na época foi lidar com cartas. Por que com cartas? A gente recebia muito carta de pessoas que estavam presas, ou seja, presidiários. Algumas pessoas presas por delitos cometidos, outras talvez injustamente. Mas era interessante, meus irmãos, em todas havia desabafos emocionais profundos. Tipo, sentimentos de tristeza, medo, ansiedade, desânimo, solidão, raiva, impaciência, culpa, vergonha, ira e etc. E isso, de certa forma, é compreensível. Afinal, a prisão costuma revelar o lado mais doloroso da alma humana. Mas quando lemos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, escrita também quando ele estava preso injustamente em Roma, encontramos algo totalmente diferente. Em vez de desabafos emocionais e reclamações, encontramos palavras de alegria, confiança e gratidão no Deus que cuida. É surpreendente, meus irmãos, porque Paulo não fala de um contentamento baseado nas circunstâncias, mas enraizada em Cristo Jesus. A verdadeira alegria cristã não depende da liberdade externa, mas da liberdade interna que só Deus pode dar. E aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está em Roma, né, preso. Ele vai dizer que está algemado, né? De uma forma assim, por pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele vai dizer que o Evangelho não está algemado, que ele aproveitava para justamente proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Inclusive, ele escreve 4 cartas da prisão. Uma delas é Filipenses. Então, como é importante a gente perceber isso, que a verdadeira alegria cristã não depende da liberdade externa, mas da liberdade interna, da libertação interna que só Deus pode dar. Não é à toa que Jesus, em João 8,32, ele vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, Jesus chama a responsabilidade para si. E ele mostra claramente que a verdadeira liberdade é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Quem? Jesus. A essência do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que ele fala com todas as letras: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ninguém consegue experimentar e desfrutar da verdadeira liberdade se não estiver em Cristo Jesus. E aqui então o apóstolo Paulo vai escrever, né, essa carta. E eu quero que você acompanhe comigo o que ele vai querer dizer, tendo como tema, confiando no Deus que cuida. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor.
Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Verso 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Confesso que até ontem eu não sabia que ia pregar esse texto, né? E eu estava assim em conflito, Senhor, né? Traz tinha umas 4, 5 opções, né? Ao longo aí de 30 anos preparando sermões, você sempre tem alguma coisa, né? E Deus me levou nesse texto, que há muitos e muitos anos eu tinha pregado esse texto, claro, com muitas adaptações para o culto hoje da manhã. E é isso que eu quero conversar com vocês, meus irmãos. Passos bíblicos para cultivar a confiança no Deus que cuida. Nós precisamos cada vez mais direcionar a nossa atenção e a nossa confiança nesse Deus que cuida. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa o verso número 4, né, mostrando claramente essa alegria que ele nutria no Senhor. Então, olha só, passos bíblicos para cultivar a confiança no Deus que cuida. Primeiro, alegrai-vos no Senhor. Olha, o apóstolo Paulo vai mostrar que circunstâncias mudam, Deus não. Como é interessante isso, a forma como ele coloca aqui. Alegrai-vos de vez em quando no Senhor. Alegrai-vos, olha lá no verso 4, no domingo de manhã no Senhor. Alegrai-vos apenas nas suas férias do Senhor, é isso? O que ele vai dizer? Alegrai-vos sempre no Senhor. Ele insiste, inspirado pelo Espírito Santo. Outra vez digo, alegrai-vos. Então veja, primeiro aqui, meus irmãos, a palavra alegrai-vos é uma ordenança, não é um convite, não é uma opção. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação do apóstolo Paulo. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressão, a uma expressa ordem do Senhor. Por quê? Porque o Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. O fruto do Espírito é alegria. E a ordem de Deus é alegrai-vos. Alegrai-vos. E é interessante que a alegria aqui é ultra circunstancial. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre. Devemos alegrar sempre no Senhor. O cristão, evidentemente, deve estar contente não com as circunstâncias, mas nas circunstâncias. Se dependermos das circunstâncias, nunca estaremos contentes e alegres no Senhor. Por isso que o cristão deve estar contente não com as circunstâncias, mas nas circunstâncias. Evidentemente, quando nós olhamos para o nosso mundo, isso nos traz muita tristeza no coração. Por quê? Porque aí fora muitos andam dizendo, chamando o mal de bem e o bem de mal. Alguns fazem da escuridão luz e da luz escuridão, como Isaías mostra no capítulo 5, verso 20. Outros põem o amargo por doce e o doce por amargo. Essa é a realidade do nosso mundo fragmentado. Mas a nossa alegria não depende disso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele mostra claramente que a nossa alegria é cristocêntrica. Nossa alegria é uma pessoa e não ausência de problemas. Nossa alegria está centrada em Cristo, que quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria no coração. Por isso que ele enche, né, de forma muito clara, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Lembra do contexto que eu acabei de falar? Ele não está num condomínio fechado. Ele não está desfrutando as suas férias na Europa. Ele está preso, sofrendo por proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Mas aquele ambiente salubre, escuro, úmido, com soldados brutos, isso não deixava sua alma amarga. Por quê? Porque a sua alegria estava em quem? Em Jesus. Era cristocêntrica. Ele sabia que a verdadeira alegria está em Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Por isso que ele deixa isso bem claro. Alegrai-vos no Senhor. Porque circunstâncias mudam. Deus não. Deus não muda. As circunstâncias sim mudam. Segundo passo bíblico para cultivar a confiança nesse Deus que cuida. Olha lá o verso número 5 na sua Bíblia, em Filipenses 4. Ele vai dizer ali a necessidade de mostrar moderação para com todos. Diz assim o verso número 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Eu gosto da tradução da NVI que vai dizer assim, ó. Seja a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Olha que coisa linda. Demonstrar a quem pertencemos, que é Jesus Cristo. Às vezes, né, na nossa força não vai ser possível. Por isso que constantemente precisamos estar perto do Senhor. E Paulo vai lembrar que Jesus também está perto, não é isso? No final do verso 5, perto está o Senhor. Em dias ruins, em dias mais ensolarados, né? Em dias de dificuldade, em dias que o pavio está curto, é necessário entender que Deus está perto, que Jesus está perto, é Ele que administra a nossa vida, é Ele que deve fazer com que eu possa responder à altura. Por quê? Porque perto está o Senhor. Eu uma vez citei uma ilustração aqui na igreja, já faz talvez aí uns 3, 4 anos, né? Que cristão é como um saquinho de chá. Você só sabe o que está dentro quando você coloca na água quente, né? Eu gosto muito de tomar chá. Mesmo aqui no Pará, creiam meus irmãos. Às vezes eu vou lá, casa, fervo a água e faço um chá de hortelã, de camomila, né? Frutas vermelhas, né? Mas eu só sei o que tem de essência quando eu coloco o quê? O chá na água quente. E aí, né? Nós como cristãos, nós vamos revelar a nossa amabilidade quando as coisas estão boas? Não. Se estamos em Cristo Jesus, se a nossa alegria procede da fonte que é Jesus, mesmo em dias ruins. E percebe, a minha amabilidade não vai ficar instável. Por quê? Porque ela está no Senhor. Então veja, não combina um cristão amargo. Não combina um cristão... Você já tomou chá de carqueja? Chá de boldo é bom? Tem cristão que parece que de segunda a sexta ele é meio, né? Boldo, um carquejo. Eu tive que tomar porque eu tive hepatite. E era o único chá quando eu comia alguma coisa gordurosa que aliviava um pouco o meu fígado. Carqueja. É terrível esse chá, né? É terrível, mas é muito gostoso um outro chá que é diferente, como de hortelã. Eu gosto muito de chá de hortelã. E o cristão é justamente isso. Diante das dificuldades, das pressões, a adversidade, ele vai revelar o que está lá dentro. Se ele é amável ou não, se ele é moderado ou não. O cristão deve ser reconhecido pela sua gentileza, equilíbrio e espírito pacífico, lembrando sempre que o Senhor está próximo. O Senhor está próximo. E nesse mesmo texto, o apóstolo Paulo continua, olha só. Então, passos bíblicos para cultivar a confiança no Deus que cuida. Terceiro, então a gente viu que segundo, mostre a sua amabilidade para com todos. Terceiro, pare de se preocupar e ore. Né? Lá no versículo 4, 6. Né? Olha o que diz ali no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Percebe aqui? O apóstolo Paulo está pegando carona com Mateus 6. Porque se tem alguém que ensinou sobre essa emoção, esse sentimento, que às vezes prende qualquer um de nós, chamado ansiedade. E ele vai dizer que a ansiedade não combina com alguém que confia num Deus que cuida. E ele vai dizer então, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. É interessante que essa palavra, no Novo Testamento, ansiedade, tem a conotação de divisão, separação e distração. Um cristão não pode confiar, um cristão ansioso não pode confiar em Deus e na ansiedade ao mesmo tempo. Não pode ficar ansioso e confiar nesse Deus no mesmo momento, não dá.
Por isso que dá essa ideia de ansiedade de separação, distração e essa conotação de divisão. Queridos, né? A ansiedade compromete a alegria, impede a paz e confina o que? A liberdade cristã. Então, quando nós olhamos lá para Mateus, segura aí, Filipenses 4, rapidinho, vai lá para Mateus capítulo 6. O nosso Senhor Jesus Cristo está no Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, o sermão mais longo de Jesus ali no Novo Testamento. E aqui ele inclui essa questão da ansiedade, mostrando que um cristão não pode ficar ansioso e confiar em Deus ao mesmo tempo. E aí você vai perceber em Mateus 6, 25 e diante, lá no versículo 25, olha lá, ele vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Mateus capítulo 6, 27, diz assim: qual de vós por ansioso que esteja? Olha lá, Mateus 6, 31, portanto não se preocupem, ou em algumas traduções, não fiquem ansiosos. Mateus 6, 34, portanto não se preocupem. Percebe claramente Jesus combatendo um sentimento, uma emoção, que muitas vezes nós achamos que é normal, que é uma doença. É interessante que aos olhos de Jesus isso não soa como uma doença. É necessário pegar aquilo que nos incomoda, rouba a nossa paz, tira o nosso sono, as preocupações, as inquietações, as aflições da vida. Jesus dá a receita do que devemos fazer acerca disso. E muitas vezes nós nos esquecemos. E Jesus aqui em Mateus capítulo 5, ele mostra os perigos da preocupação, da ansiedade. Veja, ele não está falando assim que é para cruzar os braços, né? Deixar a vida levar de uma forma assim, acidentalmente, não. Ele está mostrando que também vale a pena planejar, organizar, mas não se deixar consumir pela ansiedade. Porque como foi dito, a ansiedade compromete sua alegria, impede a sua paz e confina a sua liberdade. E aqui, olha só que Jesus vai mostrar rapidamente o perigo da ansiedade. Olha no versículo 6, versículo 25. Olha os perigos da ansiedade. A ansiedade impede você de desfrutar do que é mais importante. Olha o que Jesus vai dizer aqui no 25. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, percebe? Ele está mostrando que a sua vida tem mais importância. É a vida mais importante do que a bebida, do que a roupa, do que a comida, muito mais do que isso. Então a ansiedade, ela tem essa tendência de nos impedir de desfrutar do que é mais importante, o que é a nossa própria vida. A nossa vida, que aos olhos do Senhor tem valor. Segundo, a ansiedade faz você esquecer da sua importância para Deus. No versículo 26 diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Percebe? A ansiedade faz a gente esquecer disso. Olha, se Deus cuida da criação dele, das aves, você não vê a ave acordar de manhã, arar a terra, jogar semente, cultivar, né, toda aquela lavoura, colher, guardar em celeiro, você não vê isso. Por quê? Porque Deus cuida da sua criação. E aqui no texto bíblico ele vai dizer assim: não tem vocês muito mais valor do que elas? Percebe? O valor diante do Senhor daqueles que pertencem a Ele. Outro perigo, né, da aflição, da ansiedade. Lá no versículo 27, a ansiedade leva você a viver de mentiras e ilusões. Quando nós estamos preocupados, angustiados, deixamos de orar, deixamos de exercer os nossos ministérios, nossos dons e talento, esquecemos de fazer a devocional. Ele nos leva justamente a ansiedade para esse mundo de mentiras e ilusões. Olha lá no versículo 27. Quem de vocês, por mais que se pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Percebe? A ansiedade, ela nos leva a viver de mentiras e ilusões. Não temos controle nenhum sobre as nossas vidas. Nós não podemos acrescentar um côvado sequer. Essa é a ideia do texto.
Você não consegue. Você não sabe, com certeza, se até o final dessa celebração você estará vivo aqui dentro. Quem sabe Deus pode levar? Não sabemos. Talvez não chegue a segunda-feira. Então a ansiedade tem essa capacidade de fazer com que a gente tenha a falsa segurança de que temos controle do futuro. Não temos controle do futuro. Quarto, outro perigo da ansiedade. A ansiedade cega você para as promessas de Deus no versículo 30. Diz assim: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Percebe? Não vestirá vocês, homens de pequena fé. Ou seja, essa promessa do Senhor de cuidar daqueles que é teu, daqueles que pertencem a Ele. O cuidado do Senhor, o cuidado dele. Se ele veste a erva do campo, que de repente, eu lembro quando eu morava em São Paulo, uma capital que era uma selva de concreto, ia caminhar na rua, no asfalto, nascia às vezes uma planta linda, uma flor linda. E Deus, na sua bondade, criatividade, faz com que aquela flor brotasse ali, naquele asfalto. E ele cercava com aquela beleza toda. Aí de repente parecia alguém, chutava e destruía aquela planta. Veja, é isso que o versículo 30 está dizendo. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ou seja, a capacidade de Deus de cuidar de cada um de nós. Eu lembro que há 3 anos atrás, eu até tentei encontrar o livro que eu ganhei de um professor chamado Kevin Bradford. Ele escreveu para a editora Vida Nova, e ele relata, esse livro estava na minha estante, eu ia dar aula no dia seguinte, era aula de plantação de igreja. Eu estava fazendo minha pesquisa, mas eu estava muito angustiado, isso são 3 anos atrás, estava muito angustiado. Por quê? Porque de uma forma assim, praticamente simultânea, como missionário do Palavra da Vida, meu sustento vinha de mantenedores. E esses mantenedores, a maioria não se conhecia. E foi num período assim de mais ou menos 2 semanas, no máximo 3, várias pessoas foram desistindo. E eu perdi com a Ana Cláudia em torno de 85% do nosso sustento básico. Eu falei, Deus, e agora? E naquele dia eu recebi uma mensagem de uma igreja que investiu em nós durante mais de 2 décadas e meio em nosso sustento lá de São Paulo. Eu fiquei angustiado. E eu peguei esse livro do Kevin Bradford, que ele tinha me dado, inclusive ele é autor, me presenteou, foi meu professor. E eu peguei o livro, folhei assim, eu falei, isso aqui não tem nada a ver com o que eu vou dar amanhã de aula. E eu quando estava folheando assim, joguei o livro, aí antes de cair, eu vi a palavra Haiti. Chamou minha atenção, mas o que o Kevin escreveu do Haiti? O que o Kevin Bradford escreveu do Haiti? Aí eu fui lá, procurei, e de repente ele escreveu num livro apenas 2 parágrafos sobre a importância de mobilizar pessoas para fazerem viagens missionárias. E ele conta a experiência de que ele levou um grupo de alunos para o Haiti. E aí, numa das frases, ele colocou aqui a seguinte, que esse aluno, um determinado aluno dentro da equipe que foi para o Haiti, que 2 dias antes da viagem, esse aluno não tinha levantado o sustento. E ele estava angustiado e todo mundo orando, e esse aluno ia na viagem missionária, ele não levantou sustento, e as passagens tinham sido compradas. Lembra, meus irmãos? Essa viagem missionária aconteceu mais ou menos 30 anos atrás, e as passagens aéreas eram muito mais caras do que hoje. E aí ele, comentando no seu livro, de que Deus que cuida, no segundo tempo da prorrogação, levantou todo o sustento, ainda sobrou alguns dólares a mais. E quando eu terminei aquela leitura, eu comecei a chorar na presença do Senhor. Por quê? Porque aquele aluno era eu. Era eu. Eu falei, que jesucidência, como é que isso pode acontecer? E foi no dia que eu estava mais aflito, porque foi o dia que eu recebi a notícia que uma igreja missionária, por razões importantes também, resolveu ali parar com o sustento. Eu falei, percebe? É esse Deus que cuida. A ansiedade cega muitas vezes a gente para não enxergar as promessas de Deus. Se Ele veste o lírio do campo, Ele não vai vestir cada um de nós? E por último, nós vamos ver que o outro perigo da ansiedade, a ansiedade transforma você no que você nunca deveria ser.
Olha lá no versículo 31, no capítulo 6. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Percebe? Percebe? A ansiedade transforma você no que você nunca deveria ser. O que você nunca deveria ser? Um pagão. Um pagão não confia no cuidado de Deus. Você nunca deveria agir como um pagão. E aí, vai encerrar dizendo que o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Por isso que devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E claro, essas demais coisas são importantes? São importantes. Mas o Deus que cuida de cada um de nós é o que vai providenciar. Claro que devemos acordar de manhã, claro que devemos estudar, claro que devemos trabalhar, mas é Deus que vai nos cercar com seus cuidados. O que comer, o que vestir, o que beber, é Ele que cuida de cada um de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz claramente: não andeis ansiosos de coisa alguma. Percebe? É uma ordem. Não combina com aquele que serve ao Senhor. Isso mostra deslealdade, distração. Eu não posso confiar nas circunstâncias e confiar em Deus ao mesmo tempo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: ajuste o foco. Não andeis ansiosos de coisa alguma. E se a ansiedade está te incomodando, o que você tem que fazer? Está lá no verso 6. Em tudo. É apenas alguma coisa? Não. Em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, sabe? As suas dúvidas, os seus medos. Devemos levar a Deus tudo, é tudo. Doença. Medo do desemprego. Tudo devemos levar diante de Deus. Em oração diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Já desenvolvendo, sabe, um espírito de gratidão, mesmo que ainda a resposta não veio. Devemos o quê? Compartilhar com o Senhor. Compartilhar com o Senhor. Dizer: Senhor, está aqui. São essas áreas que está doendo. São essas dúvidas. Mas também encontre tantos motivos para agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. Então, devemos usar isso como instrumento de Deus, dia após dia, por meio da oração. Às vezes a gente compartilha com um monte de pessoas, mas esquecemos de compartilhar com quem? Com o nosso Deus. Ele precisa ouvir, dia a dia. Ore, busque, coloque nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Então, passos bíblicos para cultivar a confiança no Deus que cuida. No versículo 7, olha só: entenda que Deus pode nos dar uma paz tão real que nem faz sentido para os outros. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A ideia aqui, e a paz de Deus, é aquela serenidade interior que o próprio Deus concede, que às vezes não faz sentido para algumas pessoas, mas é o que? A orientação é a paz do Senhor. Eu lembro quando eu me formei em São Paulo, e uma igreja fez o convite para ser pastor de jovens naquela época, eu e Ana Cláudia. Era uma igreja que tinha frequente 4, 5 mil pessoas, em torno aí talvez de 700, 800 jovens. E eu orei, eu e minha esposa nós oramos. Poxa, que proposta, trabalhar na capital, com salário, apartamento, carro, plano de saúde. Mas nós não sentimos a direção de Deus em aceitar. E de repente nós aceitamos a direção de Deus para poder se formar e trabalhar numa cidade no Rio Grande do Sul chamado Sertão, com 3.500 habitantes, para ganhar 2 salários. Mas sabe, essa paz de Deus que orientou, né? essa paz do Senhor que excede todo entendimento, acolheu uma segurança em nossas vidas de uma forma tão clara. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, que excede todo entendimento. Significa que essa paz é inexplicável pela lógica humana. Quando nós estamos querendo fazer a vontade de Deus, há decisões que
que muitas vezes não consegue se explicar pela lógica humana. Às vezes sim e às vezes não. E Paulo continua: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra aqui, guardará, meus irmãos, no texto bíblico, o coração e a mente de vocês, a palavra guardará vem do termo militar que significa vigiar, proteger. Assim a paz de Deus atua como uma sentinela espiritual, guardando, preservando, mantendo você no rumo, na direção certa. É essa paz de Deus tão importante, no momento crucial na vida, inclusive do apóstolo Paulo ali em Roma preso. Essa paz inexplicável, como uma sentinela espiritual que guardava o seu ser para fazer a vontade do Senhor. Então, olha só, versículo 7, como foi lido. Entenda, no quarto ponto, que Deus pode nos dar uma paz tão real que nem faz sentido para os outros. Quinto, no verso 8, vai dizer, lá no texto bíblico, né? Tenha pensamentos verdadeiros, pensar bíblico, um versículo bastante conhecido de todos nós, né? Versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Percebe? Nós somos responsáveis de alimentar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Nós somos responsáveis, protagonistas nessa área de se alimentar com a palavra do Senhor. Precisamos fazer uma imersão todos os dias, nem que for de meia hora, tira um tempo com o Senhor. Enche a sua alma precisa se alimentar do quê? Das verdades eternas, das promessas, das verdades, das exortações que vêm das Escrituras. É isso que é verdadeiro, respeitável, amável, de boa fama. Essas são as virtudes que precisamos cultivar dia após dia. Mas eu sei que a nossa natureza decaída tem a tendência do quê? De passar o dia ruminando coisas negativas. Alguém que nos fez mal, né? Talvez uma notícia ruim da TV, né? A gente vai ruminando. Meus irmãos, o desafio das Escrituras é a gente ruminar a palavra do Senhor, sabe? Interagir com ela. Decore versículos bíblicos. Coloque versículos bíblicos na geladeira, comece a decorar versículos bíblicos. Isso traz saúde, vitalidade para a sua alma. E o Espírito Santo costuma usar justamente essas verdades do Senhor para poder conduzir a gente diante desse Deus que cuida de cada um de nós. Então, tenha pensamentos verdadeiros. Lembra lá de Lamentações capítulo 3? Jeremias vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que nos dá esperança. O que nos dá esperança? Os jornais de hoje? Os noticiários, o meio político, o meio econômico, as nações, Ocidente e Oriente, as religiões? Não, é o próprio Cristo Jesus, é Ele, a nossa confiança vem dEle e da Sua palavra, testada e aprovada. Então, olha só, tenha pensamentos verdadeiros, né? E no sexto aqui, passos bíblicos para cultivar a confiança no Deus que cuida. Focalize em ações bíblicas sérias com Deus. O apóstolo Paulo, no verso 9, vai dizer o seguinte: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Percebe? A vida cristã é uma vida prática, é disciplinas cristãs. A Bíblia vai dizer muito sobre mordomia e disciplinas para nossas vidas, porque pequenas disciplinas trazem grandes resultados. Disciplina de hábitos, né? Hábitos são coisas que nós colecionamos dia após dia. Que em nosso seminário, ali em Benevides, o aluno chega, ele já vai aprender a fazer devocional todos os dias. Ele ganha um guia de devocional, tem versículo, a pessoa interage ali com o versículo, porque muitos desses jovens chegam, não sabem nem o que é devocional. Sabe? Hábito.
Hábitos, pequenas disciplinas, que nos levam a desfrutar de coisas pequenas e grandes diante de Deus e dos homens. Então, hábitos espirituais, disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, adoração ao nosso Deus dentro e fora da igreja, o serviço, os dons espirituais, solitude. Às vezes é necessário você entrar no seu quarto, fechar a porta, colocar seu celular no modo avião e ter um tempo de solitude, sozinho, com Deus que nós servimos. Também temos a disciplina espiritual da mordomia, do tempo, dos recursos que Deus tem dado, das habilidades que você foi presenteado por esse Deus. São hábitos, são mordomias que precisamos colocar dia após dia na presença do nosso Deus. Então, meus irmãos, confiando no Deus que cuida. O apóstolo Paulo tinha essa característica. Por isso que ele vai lá no verso 10 que a gente não leu. Olha lá, meus irmãos. Diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele está preso. 15 vezes aparece a expressão alegria. Em Filipenses, ele está preso, não está mal-humorado. Ele não está tóxico. Sabe? Não está, não. Ele vai usar aqui: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está agradecendo a igreja que abençoou a vida dele. Ok? Uma igreja de Filipe mandou uma oferta para que Paulo se mantivesse ali em Roma, preso. Verso 11: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha que coisa interessante. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Percebe? Que a alegria do apóstolo Paulo não era circunstancial, mas estava fixada em quem? No Senhor. Aí ele vai dizer no verso 12: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. Eu fui humilhado, eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui açoitado, eu fui humilhado várias vezes, como também ser honrado. Eu fui recebido por reis, por príncipes, eu tive audiência com grandes homens da época, né, da sua época. Aí ele vai dizer assim, continua: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experimentado, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aqui entra o contexto do versículo 13, um dos mais conhecidos no mundo: tudo posso naquele que me fortalece. Que diferença, meus irmãos, hein? Estou passando por necessidade? Tudo posso naquele que me fortalece. Estou passando por momentos de abundância? Tudo posso naquele que me fortalece. Estou passando por um momento de humilhação? Tudo posso naquele que me fortalece. Estou passando por um momento de ser honrado? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho interessante uma tradução que eu ouvi alguns anos atrás de uma tribo africana. Eles traduziram o verso 13 assim, ó: em Jesus qualquer paixão me diverte. Olha que tradução estranha. Em Jesus qualquer paixão, qualquer amor me diverte. Passando luta, amém. Passando abundância, ser honrado, amém, amém, amém por isso. Percebe? Esse é o apóstolo Paulo, que confiou plenamente em Deus, nesse Deus que cuida. Que o Senhor nos ajuda, meus irmãos, a cultivar todos os dias, a cultivar a confiança num Deus presente que cuida de cada um de nós. Amém? Amém.